Aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre a ansiedade. A ansiedade tem tomado conta, de todos nós praticamente. São milhões e milhões de pessoas sofrendo com isso aí, não é verdade? Só que, irmãos, no meio cristão, isso ainda é um tabu muito grande, sabe? Porque a gente começa a achar que a ansiedade é um sinal da falta de confiança em Deus, falta de fé. E por causa disso, muitas pessoas têm vergonha de falar que estão ansiosas, têm medo, sabe? E o que dirá então sobre a liderança? O que dirá sobre os pastores, líderes das igrejas? Aí então que eles pensam, eu não posso falar com as pessoas que eu estou ansioso, porque senão elas vão me julgar, certo? Mas aí eu te pergunto uma coisa, será que homens e mulheres da Bíblia também não tiveram ansiedade? E quando eu estou falando aqui de ansiedade, não é aquela ansiedade que é até boa quando acontece. Por exemplo, vamos supor que alguém te chame para pregar lá na igreja. Você nunca pregou na sua vida, você não tem facilidade para falar em público, você tem vergonha. Como que você vai ficar? Você vai ficar ansioso, ansiosa, não é verdade? Só que essa ansiedade, ela é boa, porque ela te prepara. Essa ansiedade, ela faz com que você se prepare, que você faça um esboço, um sermão para trazer para a pessoa. Então isso é positivo, tá bom? O problema é quando você fica ansioso e essa ansiedade começa a atrapalhar o seu dia a dia, começa a atrapalhar a sua rotina, aí começa a se tornar algo prejudicial. Por quê? Porque nós não fomos feitos para andar ansiosos. O próprio Jesus disse, não andem ansiosos pelo dia de amanhã, deixe com Deus, cada dia basta o seu próprio mal. Só que, irmãos, como é difícil colocar isso em prática, não é verdade? É muito difícil porque o mundo hoje, ele colabora, tudo colabora para que a gente fique mais ansioso. Por exemplo, eu vou te perguntar aqui, o que vai mudar na nossa vida a gente saber de algo que está acontecendo agora do outro lado do mundo? Não vai mudar nada, correto? A não ser que você ore por aquilo, por aquela situação. Só que, irmãos, nós estamos ficando sobrecarregados de tanta notícia. E se não fosse bastante, vem as redes sociais, que a gente começa a olhar para a vida das pessoas e a gente vai vendo que a nossa parece que é sempre inferior aos dos outros. Então, é comum a gente ficar ansioso hoje. E eu vou te contar daqui a pouco, tanto na Bíblia quanto na minha própria vida, eu tive um momento de crise de ansiedade. Irmãos, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Quem convive comigo sabe, eu sou uma pessoa muito calma, sempre enxergo o lado positivo de tudo, eu sempre consigo trazer uma palavra calma para as pessoas à minha volta, porque Jesus disse, bem-aventurados pacificadores, e eu busco ser essa pessoa que traga paz para a vida das pessoas. Mas, irmãos, aconteceu algo comigo que me pegou de surpresa, e eu sinceramente, eu achei que tinha chegado o meu fim. Eu achei que aos meus 40 anos, eu estou com 41, eu achei que aos meus 40 anos eu tinha encerrado, eu já tinha chegado ao máximo que eu consegui, sabe? E eu já estava assim, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, então o Senhor me mostre, porque eu não estou conseguindo encontrar uma saída. Eu não estou conseguindo. E eu vou te contar daqui a pouco o que aconteceu para eu chegar nesse ponto. Irmãos, eu tomava banho, eu lembro que eu ficava assim meia hora debaixo do chuveiro, eu não conseguia falar, a minha esposa começou a ficar muito preocupada porque eu não conseguia me abrir para ela, não sei explicar, irmãos. Eu fiquei com uma crise de ansiedade que eu nunca imaginei que ia passar por isso. Afinal de contas, como vocês sabem, eu sempre oro com vocês, eu sempre trago uma palavra, justamente palavras para tirar a ansiedade de nós, mas aconteceu algo que aquilo me abalou muito. Então, eu vou te mostrar aqui que você não está sozinho nessa batalha. Eu vou te contar aqui hoje sobre o apóstolo Paulo. A gente fala muito sobre aquele Paulo que era um guerreiro, um homem vitorioso, um homem cheio de fé, um homem ousado, não é verdade? Paulo era um homem corajoso, ninguém abalava ele, nada tirava ele do foco. E ele mesmo dizia, eu não vou ficar olhando para trás, para as coisas que já foram. Eu fui um perseguidor de cristãos, eu matei, eu persegui, mas agora eu estou focado no meu chamado e ninguém vai me tirar desse chamado. Só que, irmãos,
A ansiedade é um negócio interessante, porque ainda que você vença o mundo inteiro, se você não consegue vencer a si mesmo, você está derrotado. E aí, então, nós vamos ver um momento aqui que Paulo ficou muito ansioso, irmãos, porque o que acontece? Ele estava enfrentando um problema de, vamos assim dizer, ele estava sendo esquecido pela igreja. A igreja não estava mais dando crédito ao apóstolo Paulo. Talvez você nunca ouviu essa história, eu vou te contar aqui de um jeito muito simples. E você vai ficar impressionado com o que aconteceu com ele. Antes disso, irmãos, eu vou pedir uma coisa para vocês compartilharem essa mensagem, porque ela vai transformar a sua vida hoje, eu não tenho dúvidas, tá bom? Você não chegou aqui por acaso, você não é fruto do acaso. Inclusive uma moça comentou: pastor, a minha vida mudou depois que eu comecei a ouvir suas mensagens. Eu tinha crise de ansiedade, olha isso. Glória a Deus. Então, se você for se identificando com tudo que eu passei aqui e com tudo que eu vou te passar aqui hoje, eu peço que você deixe um comentário, tá bom? Clique também no joinha, isso é muito importante. E vamos lá, irmãos. E aí o que acontece? Lá no capítulo de 2 Coríntios, capítulo 11, irmãos, eu imagino que foi um dos momentos mais difíceis do apóstolo Paulo. Ele chegou no limite das suas forças. Por quê? O que acontece? Como eu disse, ele estava perdendo crédito na igreja. Irmãos, tinham chegado homens, líderes nas igrejas, e eles estavam seduzindo as pessoas com seus falsos ensinamentos. E Paulo então chega a dizer às pessoas: olha, eu tenho muito medo de que vocês sejam enganados por esses homens, assim como Eva foi enganada pela serpente lá no Jardim do Éden. Foi enganada pela astúcia da serpente. E agora vocês estão perdendo a simplicidade do evangelho. Irmãos, eu me lembro, quando eu me converti, já faz bastante tempo, né? Foi no ano de 2002. Foi em janeiro de 2002, eu nunca esqueço esse dia. Foi numa noite, numa vigília de oração, eu estava me sentindo no fundo do poço. Irmãos, eu estava num vazio existencial tão grande que nada me preenchia mais. O pecado não me preenchia, mesmo tendo uma família muito boa, tive uma ótima educação dos meus pais, mas irmãos, nada preenchia o meu vazio e eu estava com aquele medo do futuro, sabe? Medo do que vai ser da minha vida, o que vai acontecer comigo. Eu já contei aqui esse exemplo, né? Esse testemunho meu, mas até que um dia eu estava numa vigília de oração e lá eu vi os irmãos reunidos, né? Tocando louvor e os irmãos muito animados. Só que eu mesmo me sentia um peixe fora d'água, porque eu pensava: gente, eu não combino com esse povo. Esse povo é muito doido, porque era segunda-feira à noite e eles reunidos naquela vigília de oração e eu pensando: gente, esse povo não tem trabalho, eles não têm família. Agora, pensa comigo, segunda-feira à noite eles reunindo aqui para orar. E aí eu comecei a pensar, sabe? Eu sou muito diferente desse povo, eu sou um peixe fora d'água aqui. O que eu vim fazer nessa vigília de oração? Irmãos, mal eu sabia que Deus tinha marcado um encontro comigo ali naquela vigília. Sabe por quê? Porque na hora que eles começaram a tocar os louvores, a unção estava tão forte e as pessoas começaram a chorar e louvar. E eu só julgando, sabe? Julgando. Toda hora que eu via alguém reagindo de alguma maneira, eu comecei a julgar. Até que chegou um momento que os amigos meus que estavam do meu lado, eles me cutucaram e eles falaram assim: Juninho, eles me chamam de Juninho, né? Juninho, vamos fazer o seguinte, vamos sair de fininho, porque tá servindo ali um pãozinho de queijo, um bolinho de fubá, porque eu sou de Minas, né, irmãos? E aí, eles falaram: vamos sair, porque eles também não estavam muito prestando atenção, não estavam muito firmes com Deus, sabe? Irmãos, eu não sei de onde eu tirei isso, mas hoje eu sei, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu virei para eles e eu falei o seguinte: vocês querem saber de uma coisa? Deus vai falar comigo hoje, Deus vai falar comigo agora. Irmãos, na hora eles arregalaram o olho porque eu não tinha esse costume de falar de Deus. Irmãos, eu fui com a camiseta do Sepultura. Você tem noção disso? Eu gostava de rock pesado. Eu tinha banda de punk rock. Eu tinha banda de... Eu pintava o cabelo de vermelho, unhas pretas. As pessoas até falam: pastor, eu não consigo te imaginar sinceramente dessa maneira. Irmãos, eu tinha 8 brincos, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá dando pra ver? 8 brincos. Ó, sendo que eu tinha um palito de fósforo aqui, ó. Uma vez eu mesmo furei lá em casa com a agulha. E aí eu coloquei um palito de fósforo aqui. Não tinha nada na cabeça. Olha lá, tá vendo, ó? A Ju tá falando: pastor, eu não consigo imaginar o senhor assim. Aí, ó.
a Keila, kkk, Jesus é bom, Jesus é Deus do impossível. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu estava lá na vigília, me sentindo peixe fora d'água, fiquei sozinho porque nem os meus amigos ficaram comigo e de repente entrou um homem na minha frente. Esse homem estava com a Bíblia aberta e ele começou a pregar sobre Jesus no barco com os discípulos. E aí ele começou a dizer, olha, os discípulos ficaram com medo de morrer, os discípulos ficaram com medo do que iria acontecer. E ele começou a dizer, olha, da mesma forma, tem um jovem nesta noite aqui, que está com seu coração atribulado. Você está com medo do futuro, você está com medo de morrer. E então ele falou o seguinte, olha, abra o seu coração hoje, porque Jesus vai falar com você. Jesus vai acalmar a sua tempestade. Irmãos, vocês não imaginam, naquela hora, eu comecei a orar, eu comecei a buscar ao Senhor. E foi então, irmãos, que começou a passar um filme na minha cabeça de coisas erradas que eu tinha feito. Afinal de contas, eu tinha uma vida no qual nada agradava a Deus, entendeu? E eu comecei a me lembrar de coisas que eu fazia de errado, das vezes que eu saí com os meus amigos, primeira vez que eu fumei um beck, fumei uma maconha. Irmãos, das vezes que eu fiquei tonto, eu caía bêbado na rua, e muitas vezes o meu primo tinha que me carregar. E naquela época, irmãos, nessa época da vigília, esse primo meu, que fazia loucuras junto comigo, ele começou a falar de Jesus para mim. Mas no fundo eu sabia que eu ainda não tinha certeza se eu realmente queria caminhar com Deus. Porque eu ainda tinha os meus pecados, a minha vida, eu não sabia se era isso mesmo que eu queria. Só que, irmãos, naquela hora eu ouvi uma voz. E essa voz era a voz de Deus. E ele falou, meu filho, você precisa se arrepender. Irmãos, e foi nessa hora que eu me arrependi, que o Espírito Santo veio morar dentro de mim. E eu me lembro exatamente a oração que eu fiz. Sabe o que eu falei? Eu falei, Deus, por amor a Ti, eu abro mão de todos os meus pecados. Eu me arrependo, Senhor. E foi, irmãos, naquela hora eu tenho certeza que o Espírito Santo veio morar no meu coração. Sabe por quê? Porque Ele preencheu aquele vazio. Eu não sei explicar a alegria que eu senti. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Irmãos, a partir dali eu comecei a orar. Eu já parecia que era um pastor há muito e muito tempo. Eu já estava orando. Já fiquei ali, já estava orando assim há uma meia hora, irmãos. E veio meus primos, meus tios. Comecei a orar por toda a família. Irmãos, foi um mover sobrenatural. Só que, irmãos, a partir dali veio uma luta, né? Porque o inimigo ficou furioso. Eu me converti naquela noite. A partir dali foi uma batalha e eu já contei várias vezes esse testemunho e posso contar para você de alguma outra vez. Mas, irmãos, eu comecei a enfrentar situações que eu não entendia naquele momento. Inclusive, o próprio Jesus falou para os discípulos, olha, aquilo que vocês estão passando hoje, vocês não entendem. Aquilo que eu digo para vocês, vocês também não vão entender. Mas um dia vocês entenderão. Irmãos, eu comecei a enfrentar várias e várias batalhas de todos os níveis. Situações terríveis, difíceis, desertos que pareciam que nunca iria acabar. Inclusive, uma irmã comentou aqui, pastor, eu não estou aguentando mais, o meu deserto nunca chega ao fim. Ô, minha irmã, fica comigo até o final, porque nós vamos orar. E eu tenho certeza, o Espírito Santo vai falar poderosamente com você. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui percebendo ao longo dos anos que tudo aquilo que eu passava não estava sendo desperdiçado, porque Deus estava me dando ferramentas para ajudar as pessoas. Irmãos, Deus foi colocando um amor muito grande no meu coração em querer ajudar as pessoas que estavam passando pela mesma situação, pela mesma prova. E isso realmente está na Bíblia. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que Deus nos consola em todas as nossas tribulações para que a gente console os outros com a mesma consolação que a gente recebeu. Irmãos, eu comecei então a entender o propósito das minhas lutas. Eu estava passando por aquela situação para que depois eu pudesse aconselhar, encorajar as pessoas. E aí então eu fui ficando cheio de armamento, cheio de ferramenta nas mãos para poder ajudar as pessoas. Você que está aqui me ouvindo, você está vivendo uma grande ansiedade. Saiba que essa ansiedade tem um propósito. Eu vou te mostrar aqui até o final. Você vai ficar surpreso em ver o quanto Deus ele está por dentro do que está acontecendo com você. Deus não é indiferente. O fato dele estar em silêncio hoje não quer dizer que ele não está vendo a sua luta. Mas se você fizer o que eu vou te falar aqui agora, a sua vida será transformada de uma vez por todas. Amém? Então, a única coisa que eu vou te pedir,
Faça um compromisso com você mesmo e com Deus de que você vai praticar o que eu vou te passar aqui agora, tá bom? Então, irmãos, o livro de 2 Coríntios, o livro de 2 Coríntios, ele fala sobre várias coisas que Paulo passou. Mas lá no capítulo 11, lembra do que eu te falei? Foi um dos piores momentos de Paulo, porque Paulo, ele estava sendo esquecido, abandonado, desprezado pela igreja. As pessoas não queriam mais Paulo, sabe por quê? Primeiro porque Paulo não pregava com muita eloquência. Ele não era a melhor pessoa para pregar. Irmãos, ele tinha muito conhecimento. Isso é absurdo. A gente olha para as cartas de Paulo, a gente tem que ler várias e várias vezes e vamos ler o resto da vida. Tamanha foi a sabedoria que o Espírito Santo deu para ele. Mas tinha um porém. Paulo talvez não tivesse muito carisma. Talvez Paulo trouxesse muitas mensagens duras e as pessoas não estavam aguentando mais. Porque era pancada atrás de pancada, né? O cara... ele advertia muito as igrejas, só que, irmãos, ele tinha um coração um coração maior do que ele. Paulo era muito amoroso, só que, irmãos, ele tinha uma responsabilidade, concorda? Jesus revelou para ele o segredo que foi escondido por toda a humanidade, que foi a igreja do Senhor Jesus, que agora Cristo já não habitava mais, ele já não agia mais somente no povo judeu, mas também nos gentios. E agora... não quer dizer mais que o judeu ele já é salvo automaticamente, só porque ele é descendente de Abraão, só porque ele veio da linhagem, né, dos patriarcas, não. Quem quiser agora ser salvo vai precisar, aliás, sempre foi assim, né? A salvação sempre foi pela fé. E o que acontece? Agora quem quiser aceitar, quem quiser receber a salvação, precisa entregar a sua vida a Cristo. E aí então, irmãos, quem aceita Jesus começa a fazer parte de um grupo de pessoas ao redor do mundo que falam a mesma língua, que tem o mesmo coração e que tem o mesmo destino, que é a igreja do Senhor. Amém? Só que esta igreja, irmãos, agora estava abandonando Paulo, porque Paulo, ele não estava sendo mais popular entre as pessoas. Tinham pessoas agora surgindo no meio cristão que estavam pregando mais bonito, e agora eu quero que você também tente assimilar com os nossos dias, tá bom? Naquela época de Paulo, homens estavam pregando mais bonito do que ele, estavam pregando com muito mais carisma, certo? E aqueles homens também estavam prometendo coisas que Paulo não prometia, sabe por quê? Porque era profetada. Deus não tinha mandado falar. Deus não tinha falado aquilo, só que as pessoas começaram a acreditar. E aí entra aquilo que eu tinha te falado aqui no começo. Paulo falou, irmãos, eu estou muito preocupado, porque assim como a serpente enganou Eva, agora esses homens estão enganando vocês. Então eu vou ler para você aqui agora alguns versículos e eu vou acompanhando junto com você. É como se eu pegasse na sua mão e eu vou te trazer à luz o que estava acontecendo na vida de Paulo e que muitas vezes pode estar acontecendo na vida de vocês, eu não tenho dúvidas. Olha lá, no versículo 5, olha o que Paulo disse, ó. Eu vou ler exatamente o que Paulo falou. Eu não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que anunciam um Jesus diferente daquele que eu venho pregando. Olha o que Paulo falou. Irmãos, eu não me acho inferior a esses superapóstolos aí que têm surgido no meio de vocês. Eles estão anunciando um Jesus que não é o Jesus verdadeiro, entendeu? Do que adianta você prosperar, do que adianta você se dar bem, mas você estar seguindo um Cristo diferente. Irmãos, lá na frente, quando estiver diante do Jesus verdadeiro, vai ser um susto. Então, você tem que seguir ao verdadeiro Cristo, que trouxe a mensagem certa, para você não ser enganado. E aí, olha no versículo 6. O versículo 6, olha o que Paulo disse. Eu posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Ou seja, irmãos, Paulo aqui estava enfrentando uma disputa, uma comparação, porque as pessoas estavam indo em busca de quem falava mais bonito. Dá uma olhada aí na igreja, irmãos, como é que está hoje? Não é assim? A igreja só seleciona os mais top, só os mais capacitados, os que falam melhor, aqueles que pregam com mais carisma. Irmãos, nós podemos ter todas essas qualidades, tá bom? É muito importante você saber pregar bem, é muito importante cativar o público. Mas, irmãos, o que eu fico triste é que a igreja tem ignorado aqueles que têm o mesmo talento, às vezes tem talento até maior, mas a igreja tem deixado de lado. Sabe por quê? Porque às vezes não tem uma aparência boa, às vezes não tem o estilo, a vibe, né, de jovem. E aí, irmãos, a igreja está deixando pérolas de lado.
está deixando pessoas que são tão especiais para Deus. Mas infelizmente tem acontecido. Assim também estava acontecendo na época de Paulo, entendeu? E aí Paulo falou, olha, eu não sou um grande orador, não me falta conhecimento. Irmãos, Paulo nem precisava se justificar, você concorda? Paulo era um tremendo homem de Deus, um homem muito usado pelo Senhor. Mas ele estava se justificando. Olha o que ele disse no versículo 9. Irmãos, quando eu estive com vocês e não tinha o suficiente para eu me sustentar, eu não fui um peso para ninguém e nunca serei. Ou seja, Paulo estava dizendo, irmãos, mesmo quando eu passei necessidade, eu não procurei ser um peso para vocês. E agora vocês estão dando ouvido a esses homens que vêm só para arrancar dinheiro de vocês, extorquir vocês. Abra os olhos, irmãos. Vocês estão dando mais crédito para pessoas que não querem o bem de vocês. E aí Paulo então falou, irmãos, olha, eu mesmo passando por lutas, eu não fui um peso. Eu procurei trabalhar com minhas próprias mãos. Olha o versículo 13, olha o que Paulo diz. Tomem cuidado, esses homens são falsos obreiros disfarçados de apóstolos de Cristo. Olha o que ele disse no versículo 18, irmãos. E já que esses homens ficam se orgulhando do que fizeram, eu vou fazer o mesmo. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Paulo falou o seguinte, olha, esses homens ficam se gabando de tudo que eles estão fazendo, e eu vou me gabar também. Irmãos, só me responde uma coisa, vocês estão entendendo a mensagem até aqui? Tá simples de entender? Porque essa é a mensagem que vai mudar a sua vida. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 23 ao versículo 28. Paulo começou a dizer o seguinte, olha, vocês estão achando que esses aí são super apóstolos, tá bom? Tá certo, vocês têm o direito de achar o que vocês quiserem. Mas agora eu vou falar também das minhas coisas, daquilo que eu já fiz para Deus. Porque o que acontece? Eu não sou de me comparar, mas esses homens ficam se orgulhando, eu vou fazer também isso. Olha o que ele disse. Irmãos, eu perdi a conta de quantas vezes eu fui açoitado. E em várias ocasiões eu enfrentei a morte. 5 vezes eu recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Presta atenção. Eu fui apedrejado 1 vez. 3 vezes eu sofri naufrágio. Certa ocasião, eu passei 1 noite e 1 dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Eu tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e eu passei muitas noites sem dormir. Presta atenção aí. Eu passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Eu tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, pesa sobre mim todos os dias a preocupação com todas as igrejas. Amém? Irmãos, aqui Paulo, ele começa a falar o seguinte, irmãos, vocês não têm noção que eu já passei. Eu já enfrentei coisas terríveis que vocês nem pensaram em passar e eu passei. Só que aí então ele começa a dar um ar ali de que agora ele estava no limite. Que agora ele estava assim, passando por grandes provações e até mesmo a ansiedade. Você que entrou aqui hoje, você entrou por causa da ansiedade, certo? E então Paulo começou a falar o seguinte, olha, irmãos, eu já passei muitas noites sem dormir. Ou seja, sinal claro de pessoa ansiosa. Sinal claro de alguém que não consegue descansar de verdade. A pessoa que é ansiosa, irmãos, ela não consegue relaxar. Você pode até falar para ela, olha, acalma o teu coração, confia em Deus. Irmãos, aqui nós estamos falando do gigante na fé, o apóstolo Paulo. Paulo sofreu, irmãos, ansiedade bruta, crise de ansiedade. Aqui me mostra claramente isso. Paulo falou, eu passei muitas noites sem dormir. Por que ele passou sem dormir, irmãos? Preocupação, ansiedade, certo? Muita coisa para resolver, muita responsabilidade, não é assim? E ele começou a falar o seguinte, olha, e além disso tudo que eu passei, ainda pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Geralmente, na maioria das vezes, a preocupação e a ansiedade, sabe por que ela vem? Por causa do peso que nós colocamos sobre os nossos ombros. Irmãos, o peso de querer agradar os outros, peso de ter que cumprir tarefas, peso de trazer o sustento para casa, que é um negócio mais difícil que esse, irmãos. A gente trazer o sustento, o dinheiro
para comprar o pão para o nosso dia a dia? Irmãos, não tem nada que nos deixa mais ansiosos do que isso, irmãos. A preocupação com as coisas dessa vida. Afinal de contas, ninguém quer ficar dependendo de ninguém. Ninguém quer ficar dependendo da ajuda dos outros. Nós queremos ter o nosso próprio sustento, até mesmo para o nosso bem-estar, para a nossa dignidade. O trabalho dignifica o homem. Amém? Então, o que acontece? Paulo, irmãos, ele estava sofrendo de ansiedade. Ele falou, irmãos, não coloca um fardo sobre mim, não. Inclusive, foi Paulo que disse, olha, busque se lembrar dos seus pastores e faz um favor para mim. Não coloca um fardo pesado sobre eles, não. Sabe por quê? Eles estão dando sangue, eles estão dando a alma deles em favor da obra. E vocês muitas vezes ficam sobrecarregando os seus líderes. Irmãos, é claro, tem líder sem vergonha? Tem. Tem líder falastrão, mentiroso, corrupto, tem demais, irmãos. Em tudo quanto é área tem, principalmente quando envolve a fragilidade das pessoas. Aí que vem os aproveitadores, não é verdade? Só que, irmãos, Paulo estava dizendo, olha, irmãos, eu tenho sofrido, não está sendo fácil. E vocês ainda vêm me dar essa dor de cabeça, começando a dar ouvidos, dando crédito a falsos apóstolos. Irmãos, vocês estão começando a acreditar nessas mentiras deles. Irmãos, o caminho da cruz é o caminho, é a verdade. Entendeu? Siga o caminho de Jesus, glória a Deus. E aí, deixa eu te falar uma coisa. A ansiedade, ela vem por causa da carga emocional, espiritual que vem sobre a sua vida. No caso de Paulo, a carga estava muito pesada, irmãos. Pensa, irmãos, o inimigo se levantando poderosamente contra ele, de todas as formas, usando pessoas. Muitas vezes Paulo até disse, olha, eu me frustrei muito, pessoas que se diziam irmãos, não eram irmãos coisa nenhuma, pessoas invejosas, só queriam me derrubar. Olha aqui, irmãos, o que a moça está falando? Pastor, eu sofro de ansiedade, eu não aguento mais, já pensei em acabar com a minha vida. Tá vendo, irmãos? A ansiedade, irmãos, não é algo para a gente achar que é frescura, achar que é bobeira. Não é não, irmãos. E eu vou contar daqui a pouco, viu? Não saia, por favor. Eu vou contar o exemplo da minha vida, porque eu não estou aqui só dando um sermão, não. Eu vivi uma crise de ansiedade, eu achei que tinha chegado no fundo do poço e eu vou te mostrar como Deus me ajudou e a ferramenta que Ele me deu para você também sair dessa ansiedade, tá bom? E aí o que aconteceu? Paulo falou, irmãos, pesa sobre mim uma ansiedade, uma preocupação muito grande, porque eu sei da minha responsabilidade. Eu quero o bem-estar espiritual de vocês. E aí, irmãos, fica a lição aqui para nós, a primeira lição. A ansiedade não é falta de fé, certo? É muito importante você lembrar disso. A ansiedade nem sempre, é lógico, você pode ficar ansioso porque você não está confiando em Deus. Mas, irmãos, nem sempre a ansiedade é falta de fé. A ansiedade, ela vem do peso. Como eu disse, o peso que a gente coloca sobre os nossos ombros. Paulo, ele estava querendo socorrer todas as igrejas, ele não deu conta. Ele viu que ele era limitado. O seu corpo já estava debilitado. Da mesma forma, irmãos, você que está aqui me ouvindo agora, tem pessoas aqui que até tomam remédio. Irmãos, tomar remédio para ansiedade não é pecado. Segunda coisa que você tem que saber, tomar remédio não é pecado, viu? Deus tem dado sabedoria aos médicos, psiquiatras, psicólogos, para ajudar a entender como funciona o nosso corpo, o nosso cérebro. Então não é pecado você ficar ansioso. Não se culpe por causa disso. Não é pecado você ir num psiquiatra, num psicólogo. Não é pecado, porque Deus tem dado condições para essas pessoas nos aconselharem, às vezes receitar um remédio. É isso que às vezes vai nos socorrer naquele momento. Mas, acima de tudo, não existe nada melhor do que próprio Deus te curando. Por isso que é importante você praticar isso que eu vou te falar aqui agora, nessa live, entendeu? E o que acontece? A gente fica ansioso porque a gente quer ser os provedores, a gente quer ser os solucionadores, ou seja, a gente quer solucionar o problema de todo mundo. A gente quer resolver problema de todo mundo, irmãos. Tem pessoas que falam assim, pastor, olha, eu estou até jogando a Mega Sena, porque se eu ganhar dinheiro eu vou ajudar todo mundo da minha família. Eu vou socorrer todo mundo. Irmãos, isso é bom, você querer ajudar todo mundo, só que tem um porém, a gente não vai conseguir. Irmãos, nós não somos Deus para resolver problema de todo mundo. Nós somos limitados, amém? E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que não adianta você dar um carro novo para ela. Não adianta você, às vezes, dar só o dinheiro. Às vezes a pessoa precisa quebrar aquele ciclo. Às vezes vale mais você ensinar ela como sair daquela situação. É claro, devemos ser generosos, colocar a mão no bolso, sim. Mas, irmãos, nós precisamos entender que só o dinheiro não vai resolver tudo.
não é o dinheiro que vai resolver todos os problemas. E aí então a gente quer resolver todos os problemas, a gente quer ter resposta para tudo. Isso é um problema porque, principalmente para os líderes, né? Você quer resolver o problema de todo mundo, quer ter resposta para tudo e a gente não tem, irmãos. Eu não tenho resposta para todas as coisas, mas uma coisa eu sei, quando a gente estiver com Jesus, eu creio, tudo vai ficar claro, vai ficar nítido. As lutas que você passa hoje você não entende, mas o Senhor Ele te entende, Ele sabe o que você está passando. E aí, irmãos, vamos só continuar aqui que eu já quero encerrar e eu vou orar para você daqui a pouco, não saia. Eu me lembrei aqui de um exemplo da Bíblia, Moisés. Moisés é outro gigante na fé, um homem ousado, corajoso. Irmãos, esse homem chegou a ter crise de ansiedade. Moisés chegou um momento que ele não aguentou o peso de carregar todas aquelas pessoas nas suas costas. Todas aquelas pessoas, irmãos, no deserto, reclamando. E aí vem a terceira lição, irmãos. Saiba lidar com as pessoas. Saiba lidar com problemas. Irmãos, os problemas não vão acabar. Guarda isso. Problema a gente vai ter pro resto da nossa vida. Só que aí, irmãos, se a gente for absorver todos os problemas das pessoas, tudo aquilo que as pessoas comentam com a gente, e principalmente, eu sei que tem pessoas aqui passando por isso, principalmente dentro de casa, problema na família. Aprenda a ouvir o problema e não absorver aquele sentimento ruim, aquela ansiedade terrível. Porque as pessoas chegam até nós, irmãos, já assim, no limite da ansiedade, do medo, preocupação. Elas deixam a gente muito pilhadas, ansiosas. Tome cuidado com isso, porque aí você não vai conseguir ajudar essas pessoas de verdade, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas chegam até nós assim e você tem que trazer paz para elas. Não quer dizer que você está fora da realidade. Não quer dizer que você não se preocupa. Não quer dizer que você não se interessa pelo problema que está acontecendo. Mas quer dizer que ficar com falta de paz, ansioso, preocupado, não vai resolver nada. Olha aqui, a irmã está falando, pastor, realmente, isso aí é muito difícil. Gente, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo que é fácil. Só no dia a dia que a gente sabe o tanto que é difícil. A gente está rodeado de problemas, irmãos. Quando não é com a gente, já não basta os nossos, né? Já não basta os nossos problemas. E ainda tem problema familiar. Todos nós passamos. Não existe família perfeita. Para com essa ideia, né? E aí tem pessoas, irmãos, vocês acreditam? Tem pessoas que acham assim, o pastor tem uma vida perfeita. Nossa, não passa por problema. Irmãos, vocês não imaginam as lutas que a gente já passou. Eu com a minha esposa, nossos filhos, sabe? O inimigo se levanta muito, porque eu oro pelas pessoas todo dia, né? Oração da manhã, oração da noite, eu faço a oração para dormir. Irmãos, o inimigo já se levantou muitas vezes, ele não quer que eu pregue, ele não quer que eu fale do amor de Cristo, ele não quer que eu ore pelas pessoas. Por quê? Deus tem feito maravilhas, Deus tem libertado pessoas de vícios, de pecados, de maldição. O inimigo não quer, irmão, só que ele é um derrotado. Só que o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu passo pelas mesmas lutas que você, entendeu? Experimenta, fica na frente da batalha, fica na frente da obra, você vai ver o que eu estou falando, sabe? Você vai entender o que eu estou dizendo. E aí o que acontece? Irmãos, tem até uma pessoa que comentou aqui, pastor, é pecado jogar na Mega Sena? Irmãos, foi só o exemplo que eu contei, viu? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas falam assim, eu vou lá fazer uma fezinha. Irmãos, fezinha, a gente tem que ter fé em Deus, confiar em Deus. Você pode, lógico, jogar? Quer jogar na Mega da Virada? Joga. Só que a sua confiança está em Deus, não coloque o seu coração nas riquezas. E é por isso, irmãos, eu vou falar uma coisa por experiência, porque eu já joguei. Eu acho que Deus não deixa a gente ganhar, porque é dinheiro demais, irmãos. É milhões, que lá a minha opinião, eles tinham que dividir lá em 1000 pessoas, em 1000 ganhadores. Só que sabe por que eles não fazem isso? Sabe por que eles dão lá 300 milhões, 500 milhões por pessoa? Eu tô aqui mudando o assunto um pouco, né? Eles não dão 500 milhões, perdão. Por que eles não dão, vamos supor, divide lá 500 milhões em grupos de 1000 pessoas, 10 mil pessoas, daria uma bolada para cada um. Porque eles sabem que o ser humano é ganancioso por natureza. E o ser humano não quer ganhar pouco, ele quer ganhar milhões, ele quer ganhar o máximo que ele puder. Então tem que tomar cuidado com a avareza, com a ganância. Resumindo, irmãos, prestem atenção no que vocês vão fazer aí. Coloque a confiança em Deus. Não é pecado jogar, mas não coloque a sua esperança na riqueza. Beleza, vamos lá. Irmãos, e o que acontece? Vamos voltar ao assunto, né? Moisés, ele chegou no fundo do poço. Sabe o que ele falou? Ele falou, Deus, se eu tiver que suportar esse povo mais um pouco, é melhor o Senhor me matar. Me mata.
Eu não aguento mais ficar ansioso desse jeito. Esse povo aqui, eles têm me tirado do sério. Esse povo me engana. Esse povo, eles mentem para mim, eles se levantam contra a minha autoridade. Eu não suporto mais, tira minha vida. Irmãos, ele estava no fundo do poço. Sabe o que aconteceu? O sogro de Moisés, ele chegou, chamado Jetro, ele chegou para Moisés e falou: Moisés, eu vou te dar um conselho aqui. Eu creio, veio da parte de Deus para sua vida. Você vai fazer o seguinte: você está sobrecarregado. Eu estou vendo que você está cobrando o escanteio e está correndo para cabecear. Ou seja, você está fazendo tudo que está ao seu alcance e fora além disso, né? O que acontece? Moisés, você vai fazer o seguinte: você vai dividir, você vai chamar pessoas, presta atenção, você vai chamar pessoas para você delegar funções e você vai dividir grupos de 1.000 pessoas, grupo de 100, grupo de 50, grupo de 10. E você vai delegar função para essas pessoas. E aí, você não vai escolher qualquer pessoa, não. Você vai escolher pessoas capacitadas, pessoas que têm boa índole, pessoas que são íntegras, tementes a Deus e que não são avarentas. Por quê? Se elas começarem a ajudar as outras pessoas, elas não podem ter o coração preso no dinheiro, no interesse próprio. Senão elas vão começar a querer ajudar só para querer extrair algo das pessoas. E aí então ele deu essa instrução para Moisés. E eu não tenho medo de errar, irmãos. Foi o que salvou Moisés. Porque Moisés, ele ia entrar numa depressão, ele ia ficar de cama, se bem que não tinha cama no deserto, né? Irmãos, ele ia ficar prostrado, ele não ia se levantar mais, porque ele chegou no limite da ansiedade, no limite da crise de ansiedade. Então foi uma estratégia que Deus deu para Moisés, que talvez você precisa colocar em prática. Comece a delegar funções, pare de querer resolver tudo do mesmo jeito, tá certo? E talvez você está aqui me perguntando: mas pastor, eu não tenho pessoas para delegar funções, eu gostaria, mas parece que as pessoas à minha volta não vão saber o que eu faço, não vão saber fazer o que eu faço, né? Elas não têm condições de me ajudar no que eu faço hoje atualmente. E aí então eu vou te dar algumas dicas rápidas e eu já vou te mostrar aqui a ferramenta que Deus me entregou para te ajudar nessa ansiedade, tá bom? É o seguinte, primeira coisa que você vai fazer, você vai priorizar tarefas urgentes. Pare de querer fazer tudo. Põe no papel aí, anota no papel o que é mais urgente para eu resolver, porque problema eu tenho demais. Segunda coisa, você tem que aprender a falar não. Começa a falar não para as pessoas, porque senão, se você querer socorrer todo mundo, querer agradar todo mundo, as pessoas, irmãos, são folgadas. Eu preciso falar isso, certo? As pessoas, não estou falando todas, gente, pelo amor de Deus, mas tem muito crente folgado, eu não dou conta. Olha, se tem um povo folgado é o crente. Por quê? Ele começa a pensar assim: não, mas é meu irmão na fé, né? Ele vai me ajudar. Ele vai me socorrer. As pessoas vão colocar um fardo sobre os seus ombros. Você daqui a pouco está esgotado, sobrecarregado e ninguém está aí para os seus sentimentos. Essa é a verdade. Então, aprenda a falar não para as pessoas, tá bom? E outra coisa muito importante, seja humilde. Seja humilde para pedir ajuda, mesmo que seja temporária. Irmãos, tem pessoas que acham que é vergonhoso pedir ajuda, pedir socorro. Vou falar de novo. Às vezes você está passando dificuldade, até mesmo financeira. Irmãos, não é pecado você pedir ajuda para uma cesta básica, pagar uma conta de água, de luz, tá bom? Outro detalhe, cuide de você mesmo. Saiba tirar um tempo para você. Tira férias, irmãos. Meu irmão. Não estou falando de férias prolongadas, não, porque ninguém aguenta ficar um mês à toa, sem fazer nada. Não é isso, não. Tira férias, vai no parque aquático, fim de semana. Sei lá, vai jogar uma bola, vai jogar um futebol, vai praticar um esporte. Cuide da sua saúde, sabe por quê? Você não é insubstituível. Eu tive que aprender isso aqui, irmãos. Eu não sou insubstituível. Irmão, se você, falando a verdade aqui, se um dia você morrer, você vai morrer. Mas se um dia você bater as botas, eles vão colocar outro no seu lugar para fazer. Irmãos, a nossa recompensa tem que vir de Deus, dos céus. Ele sim, e não se esquece de nada do que a gente faz. Deus não é folgado. Deus não vai pedir nada que a gente não tem capacidade para fazer. Mas, irmãos, nós não somos insubstituíveis. A gente tem que parar com isso, certo? Vamos cuidar da nossa saúde. Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua saúde emocional? Você tem assistido um filme? Assiste filme, irmão. Filme cristão. Aluga aí a Netflix. Netflix você já deve ter, né? Mas aluga um filme aí na Amazon. Eu gosto muito de assistir filme com a minha família. Inclusive, se vocês quiserem indicação de filme, eu tenho uma lista. Irmãos, eu tenho uma lista de filmes que eu gostei.
E o que acontece? A gente tem que cuidar do nosso emocional, da nossa saúde mental, senão a gente fica louco, irmãos. É muito problema, é muita dificuldade. E principalmente, não preciso nem falar, né, irmãos? Confie em Deus. Essa luta vai passar. Se tem um versículo que eu gosto na Bíblia, irmãos, tá lá, Salmo 34, versículo 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, a luta que você está passando hoje, amanhã já vai ter passado, irmãos. Vamos crer dessa maneira, a gente tem que ter fé. Ó, a moça aqui está falando, pastor, indica uns filmes aí para nós, pastor. Irmãos, o problema é que tem filme que eu vou indicar aqui, que às vezes tem uma cena de violência. É lógico assim, cenas vulgares, promiscuidade. Irmãos, eu não vou indicar um trem desse, nem vou assistir, certo? Mas tem cenas que às vezes são violentas. Eu até indiquei esses dias um filme chamado Nefários. É um filme de terror cristão. Foi o primeiro filme que eu assisti, filme de terror cristão, nunca tinha visto, mas eu achei fantástica a ideia porque esse filme Nefários eu aluguei na Amazon. É um filme que mostra claramente como o diabo trabalha para enganar as pessoas. Você tem que assistir esse filme, entendeu? A não ser que você já está num nível de ansiedade muito forte, aí eu te recomendo, vai assistir um filme leve, tá bom? Filme para toda a família. Não assista filme de suspense. Inclusive, se você está nesse período de ansiedade, porque é um período, creia dessa maneira, é um período. Não assiste filme que vai gerar um gatilho em você. Você vai ficar ansioso, porque eu sei, irmãos, o que é uma ansiedade, crise de ansiedade, eu sei o que é. Então, eu espero que você tenha entendido essas dicas todas e agora eu vou contar minha experiência, né? Inclusive, irmãos, tem uma moça aqui que está mandando mensagem várias vezes. Pastor, só que como sobra os comentários eu não consigo ver. Mas ela fala que sofre de ansiedade. E seu pedido, a moça me pediu para eu orar por ela, porque ela ia passar pela imigração para receber o visto para entrar nos Estados Unidos. E eu orei por ela, só que foi negado o visto. Minha irmã, a gente não entende todas as coisas, mas confie em Deus. Deus tem o melhor para você. Se não deu certo é porque não era para dar certo dessa vez. Ou então tente refletir o que eu deveria ter feito que eu não fiz. Aprenda a lição com o que deu de errado, entendeu? Enquanto isso, eu tô achando legal, tem muita gente comentando aqui, dando dica de filme. É isso aí, irmãos, dicas de filmes cristãos. Entendeu, irmã? Então, nós vamos orar daqui a pouco. E eu quero muito que Deus, Ele traga essa paz ao seu coração. Confie no Senhor. Muitas coisas, irmãos, não vai dar certo. Não vai ser do jeito que a gente planejou, não vai ser no nosso tempo. Mas Deus é fiel. Amém? Deus é bom. E Deus sabe o que é melhor para nós. Vamos confiar nele e fazer a nossa parte. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu vou contar agora a minha experiência. Depois eu vou te mostrar a ferramenta que Deus me entregou. Que Deus me entregou para eu te passar. O que acontece? No final do ano passado, irmãos, muitas pessoas estavam me procurando. O meu WhatsApp, não queira saber como que é o meu WhatsApp. Eu tive que tirar minha foto do WhatsApp. Eu tive que deixar apenas Júnior. Porque se eu coloco Pastor Antônio Júnior, irmãos, meu WhatsApp lotou. Por quê? Pensa comigo, a pessoa que me conhece, ela tem o meu contato. Só que aí, de repente, ela encontra com alguém da família e alguém da família fala, não acredito, você conhece o pastor? Nossa, por favor, me passa o contato dele, eu estou precisando de ajuda. E aí essa moça ou esse rapaz passa o meu contato para outra pessoa. A outra pessoa entra em contato comigo. Até aí tudo bem. Eu ajudo, eu oro pela pessoa, eu aconselho. Só que, irmãos, foi tomando uma proporção tão grande. Irmãos, eu não estava dando conta. Porque assim, eu ajudava a pessoa, só que logo ela já vinha com outro questionamento. E a pessoa salvava o meu número de telefone, qualquer coisa que ela passava. Ela vinha pedir ajuda. Irmãos, eu reconheço, eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho um desejo de ajudar as pessoas. Eu estou aqui com você até agora porque eu quero te ajudar realmente. Deus conhece meu coração. Mas eu não estava conseguindo responder mais áudio. Eu não estava conseguindo mais orar pelas pessoas. E aí começou a ter alguns comentários de pessoas dizendo, nossa, pastor, eu achei que o senhor ia me ajudar. Nossa, pastor. Aí chegaram até a dizer, pastor, eu achei que você fosse uma pessoa mais caridosa, mais generosa. E você nem respondeu o meu áudio. Irmãos, eu comecei a ficar ansioso. Aquilo foi me dando uma ansiedade, porque ao mesmo tempo eu queria ajudar a pessoa. Só que eu já tenho os meus vídeos para eu gravar. Gravo 3 vídeos por dia, irmãos. E eu coloco vídeos no meu canal do YouTube 3 vezes por dia, 7 dias da semana, certo? Então, eu preciso me concentrar.
eu preciso focar porque eu quero me entregar de todo o coração. Quando eu dou play para gravar, quando eu dou rec, né? Eu quero estar inteiro para poder ajudar vocês, porque se eu tiver mal, eu não consigo socorrer você. E aí o que acontece? Eu fui entrando em crise de ansiedade. A minha esposa falou, amor, dá um tempo desse WhatsApp. Irmãos, o WhatsApp é muito invasivo, vamos falar a verdade aqui. Porque a pessoa manda mensagem para você, você não tem nem a opção de aceitar ou não. Então aquilo, se você não toma cuidado, te deixa extremamente ansioso. Até mesmo porque chega a notificação e eles fazem de um jeito para te deixar ansioso. Entendeu? Você recebe a notificação e você sente aquele dever, aquela culpa, porque você já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia você não respondeu. Irmãos, aquilo foi me corroendo. Eu fui ficando ansioso. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma caminhada com a Thaís, com a minha esposa. A minha mão, irmãos, começou a formigar. E minha mão ficou branca. Parece que parou de circular o sangue na minha mão. Eu estava fazendo caminhada. Eu achei muito estranho que nunca tinha acontecido aquilo comigo. Porque, graças a Deus, nunca tinha acontecido nada grave assim comigo, de saúde. Irmãos, naquele dia eu confesso uma coisa. Me deu uma preocupação. Porque meu coração ficou acelerado e a minha mão ficou branca. Ficou branca. Assim, da mão até o cotovelo aqui. Irmãos, vocês acreditam que passou na minha mente o seguinte? Eu tô achando que hoje é meu último dia aqui na Terra. Sério, porque eu fiquei preocupado. Eu comecei a mexer com a minha mão, abrir e fechar e foi voltando ao normal. Só que aí foi chegando de noite, começou a me vir esse sentimento. Eu tô achando que hoje é meu último dia e Deus já tá me avisando. Pode parecer que é engraçado, mas irmãos, só quem já passou por isso sabe. Mas eu procurei me acalmar, meu coração tava um batimento cardíaco muito forte. Irmãos, quando a gente chegou à noite em casa, eu me deitei. Eu acordei, era quase meia-noite, eu não esqueço. Era 11h45 da noite. O meu coração, irmãos, estava muito acelerado. Eu acordei, irmãos, os meus 2 braços não estavam se mexendo direito porque eu estava sem força no braço. Porque o sangue parou de correr. E o que aconteceu? Eu fiquei extremamente preocupado. Eu não conseguia nem chamar minha esposa direito, porque a ansiedade, irmãos, estava no limite. Irmãos, então eu fui para a sala, tomei água. A minha esposa começou a me acalmar. E ela começou a falar, respira, respira fundo. Irmãos, eu nunca imaginei que eu ia passar por aquilo. Eu comecei a pesquisar no Google. Olha para você ver, só de eu falar aqui... Misericórdia, vamos lá, tá amarrado em nome de Jesus. Eu repreendo todo ataque espiritual contra a minha vida e contra a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar no Google. E eu comecei a pesquisar sintomas de ansiedade. Só que aí depois eu comecei a pesquisar. Não estou sentindo o ombro, porque eu não estava sentindo mais esse ombro aqui, ó. Irmãos do céu, pra que eu fui pesquisar isso? Começou a vir lá AVC, os piores tipos de doenças que a gente imagina. Infarto. Irmãos, aí meu coração não aguentou. Eu falei com a minha esposa, vamos agora pro hospital. Pegamos a Lorena e o Daniel, colocamos no colo, tacamos no carro. Eu dei partida e saí ali e comecei a ir. Era de madrugada, irmãos. Já era depois da meia-noite, né? O que aconteceu, irmãos, vocês não vão acreditar. O meu coração parecia que ia saltar pra boca, assim, pra fora. Eu só sei que eu tive que parar o carro no meio da rua, irmãos. Graças a Deus não estava vindo carro, porque era uma avenida perigosa ali, muito carro. Irmãos, eu parei o carro, eu não conseguia desligar o carro. E eu falei, amor, toca o carro. Toca o carro. Irmãos, olha, tem muita gente se identificando aqui. E eu não vou contar detalhes porque isso aqui pode gerar um gatilho. Vou resumir aqui a história. Irmãos, eu não consegui sair do carro. Só sei que com muito custo cheguei no hospital. Eu cheguei no hospital, irmão, aí você já sabe como é que é, né? Olha lá, pastor, não fala mais não, pastor. Não fala mais, tá bom, não vou falar mais. Irmãos, cheguei no hospital. O moço lá que estava atendendo demorou meio século. Queria documento, queria carteirinha, né? Carteirinha da Unimed, no caso, já acabei falando. Resumindo, fez todo o procedimento. Eu falei, moço, eu tô morrendo. E, olha lá, tem gente falando, pastor, não pesquisa no Google. Gente, não pesquisa no Google, gente. Não pesquisa, pelo amor de Deus. O outro comentou, pastor, o Google mata a gente um dia. É um perigo. Irmãos, eu falei, moço, eu tô morrendo, você não tá entendendo? E o moço falou, moço, faz o seguinte, entra naquela portinha ali, ó, que eles vão medir sua pressão. E começaram a medir minha pressão. Resumindo, meu coração extremamente acelerado, não desejo isso pra ninguém. Sensação horrível.
Colocaram lá aquele monte de aparelho na gente para medir, né? Eletrocardiograma, eu não entendo nada disso. Colocou em mim e eu muito preocupado. Até que o moço me acalmou. Ele falou: moço, você tá com crise de ansiedade, moço. Você não tem nada. Eu falei: moço, pelo amor de Deus, me dá um remédio então para passar. Aí eu tomei um remedinho na veia. Ele falou: moço, você não tem nada, você tá com ansiedade. Eu falei: não é possível, moça, você não tem noção. Aí eu contei tudo o que aconteceu comigo. Ele falou: isso é normal, talvez você tá muito preocupado, tá muito ansioso, é normal. Busca se acalmar, você vai tomar um remedinho, vai dormir, vai melhorar. Irmãos, eu nunca tinha passado por isso, eu não imaginava que isso fosse acontecer comigo. E vou falar, não melhorou nos próximos dias. Continuei com lutas, lógico, não foi nessa intensidade. Mas, irmãos, eu aprendi uma grande lição. Ansiedade não é brincadeira e não é frescura e não é falta de fé. Ansiedade pode acontecer com qualquer um. Eu contei o exemplo aqui de Moisés. Moisés chegou no limite. Eu contei aqui o exemplo de Paulo. Eu poderia contar o exemplo de Elias, de Neemias, de tantos outros da Bíblia. Pessoas que eram de fé, fé poderosa, fé grandiosa. Pessoas ficaram extremamente ansiosas. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu a partir daquele dia? O Espírito Santo começou a falar comigo. Você vai escrever um livro sobre ansiedade. Você vai relatar para as pessoas o que elas devem fazer para se livrar da ansiedade. Aqui, ó, a Tatiana perguntou: pastor, mas e o braço? Irmã, graças a Deus, nunca mais tive nada disso. Nunca mais tive nada disso, estou curado, estou liberto, venci esse mal. Não foi fácil, confesso, tive que tomar remédio. E até esses dias eu estava tomando um remedinho aqui, natural, feito com homeopatia, né? Totalmente natural, não faz mal. Irmãos, eu aprendi lições que eu nunca tinha aprendido, a não ser que eu tivesse vivido aquilo. E eu vivi. E foi então, eu vou mostrar para você. Talvez você já tinha visto, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Eu escrevi esse livro, ó, Sem Ansiedade. E aqui, irmãos, eu vou contando de experiências, eu vou contando o que as pessoas enfrentam com ansiedade, que é possível vencer a ansiedade. Olha, por incrível que pareça, eu estou falando por alguém que viveu. Você está vendo aqui alguém que sobreviveu a uma ansiedade. Aqui, ó, tem pessoas que passaram, ó, infarto do miocárdio, o irmão comentou. Irmãos, é coisa séria, precisamos lidar com a ansiedade, porque senão a ansiedade vai nos prejudicar muito. Irmãos, viver com ansiedade todos os dias faz muito mal para a saúde. Não queira saber o quanto faz mal. Você não dorme direito, não é assim? Você passa a noite em claro, ou quando dorme meia hora e já acorda, 1 hora e já acorda. Irmãos, eu comecei a pensar, não é possível que eu vou ter que ficar tomando remédio. Eu nunca precisei. Mas eu tive que tomar remédio por um tempo, irmãos. E aí o que aconteceu? Eu escrevi esse livro Sem Ansiedade. Nele eu escrevi 100 mensagens poderosas para te ajudar a vencer a ansiedade de uma vez por todas. E eu vou contando numa visão, assim como eu contei para você aqui, numa visão prática. Do que adianta eu ficar falando palavra bonita se não vai resolver? Então, eu trouxe aqui exemplos de homens e mulheres da Bíblia que venceram a ansiedade e eles superaram. E eu vou te contar detalhe por detalhe o que eles fizeram para vencer. Então eu vou começando por Gênesis e eu vou chegar até Apocalipse. São 100 mensagens simples que vão te fortalecer, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai te encorajar muito. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou orar pela sua vida. Mas se você quiser receber esse livro aí na sua casa, eu vou te dar 2 opções. Eu lancei esse livro de forma digital, para que você tenha acesso aí no seu celular, no seu computador, onde você estiver. Você vai poder ler uma mensagem. Eu creio que o Espírito Santo vai colocar a mão e você vai acalmar. Essa mensagem vai ser um bálsamo na sua vida, um refrigério para você. Amém? Eu vou orar pela sua vida agora, pedindo que Deus te abençoe. E no final da oração eu peço que você compartilhe, porque isso vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza. Isso aqui que a gente conversou, para quem entrou agora, vai fazer toda a diferença. Você compartilhar, você fazer com que mais pessoas tenham alcance, tenham acesso a essa mensagem, tá bom? Olha, pode ter certeza. Além de ajudar, um detalhe muito importante, além de ajudar a sua própria vida, você estará contribuindo com instituições de caridade que são apoiadas por mim. São crianças carentes em vários países e também no Brasil. Famílias inteiras têm sido socorridas graças à ajuda de vocês. Então você também estará contribuindo, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar pela vida deste homem e desta mulher. Pai,
a palavra foi entregue. Eu creio que o Senhor iluminou essa palavra, Pai, porque ao mesmo tempo que a gente conversou de coisas difíceis, ao mesmo tempo enquanto eu conversava, Pai, o Senhor trouxe a paz do Espírito Santo. Tem pessoas aqui, meu Deus, que não sabem mais o que fazer com as suas vidas. Elas precisam de uma ferramenta, elas precisam de ajuda, elas precisam, meu Pai, que o Senhor as capacite. Por isso eu te peço, ó Deus, ilumina a vida delas, Pai. Ilumina a mente delas, ó Deus, que elas se sintam renovadas, que elas se sintam transformadas pelo Teu poder. Deus, que o Senhor tire desse coração agora toda ansiedade, todo medo, toda angústia, ó Deus. Senhor, meu Pai, quantas pessoas agora estão passando por uma crise, Deus, e elas não veem mais saída. Mas o Senhor me tirou desse vale, desse deserto, e eu te peço agora, tira essa pessoa dessa situação, meu Deus. Socorre, meu Pai. Não tem sido fácil no casamento, na família, as dificuldades que essa pessoa tem passado têm sido tão grandes, ó Deus, que elas têm se sentido no fundo do poço. Mas nesse momento, Pai, eu te peço, vai acalmando esse coração. Ajuda ela, meu Pai, a usar as ferramentas que o Senhor está dando hoje para ela, que ela não venha retroceder, mas que ela venha avançar, que ela venha ter esperança, Deus. Traga à nossa memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos de Ti. Pai, tem pessoas que tiveram crise de ansiedade hoje e entraram nessa live, não foi por acaso. Tem pessoas aqui, meu Deus, que estão tomando remédio, muitas vezes é um remédio forte. Jesus, liberta essa pessoa, ajuda ela, Senhor, a superar essa dificuldade, porque hoje eu sei, meu Pai, o que eu passei não foi fácil, mas eu te glorifico, Deus, porque não foi em vão. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai usar esse livro, Pai, para alcançar milhares, se não milhões de pessoas, Pai. Eu creio que milhões de pessoas serão tocadas, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. O Senhor me capacitou, o Senhor me fortaleceu. E hoje eu estou aqui, meu Deus, para servir os Teus filhos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça uma obra completa na nossa vida. Traga, Senhor, a paz, traga a alegria de viver. Que pessoas aqui, meu Deus, voltem a sonhar, voltem a viver, voltem a acreditar que elas vão sair desse deserto, Pai. Em nome de Jesus. Tira essas pessoas, meu Pai, da depressão, da ansiedade, da preocupação e que elas venham colocar em prática, Deus. Ajuda elas. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oh, meus irmãos, glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E agora, então, você que entrou aqui agora, se você quiser acessar o site diretamente, o site é www.semansiedade.com.br, tá bom? Lembrando que não é 100 SEM, não é isso, é o número 100. Ó, eu vou mostrar assim como a capa do livro, ó. Ó. Tá certo? semansiedade.com.br. E se você quiser o livro físico, eu estaria entregando na sua casa, porque eu quero muito que Deus te abençoe, que Deus fale com você através desse livro. Tenho certeza que vai ser uma bênção, um divisor de águas na sua vida, tá bom? Você gostou da mensagem? Olha, eu me diverti aqui, eu confesso. Teve momentos que eu dei risada, mas foi muito importante eu te trazer esse ensinamento. Assim como Deus deu estratégias, tudo que você precisa é de ferramentas para te ajudar, certo? Moisés, ele recebeu um conselho do sogro dele que mudou a vida dele para sempre. E ele então ficou dessobrecarregado. Ele pôde então ajudar as pessoas. E você também vai ser ajudado e vai poder ajudar muita gente. Pode ter certeza disso, eu creio que é da vontade de Deus, que você socorra muitas pessoas. Mas para isso, ó, você tem que estar bem. Então cuide de você mesmo, cuide de si, esteja em paz, procure priorizar tarefas, não queira resolver tudo, você não vai dar conta, tá certo? Glória a Deus. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vai lá, clique agora para você ter acesso ao meu livro digital Sem Ansiedade. Gente, foi um prazer, foi maravilhoso falar com vocês. Amo vocês em Cristo. Amo muito porque, olha, vocês já fazem parte da minha família, tá bom? Vocês já fazem parte do meu dia a dia e eu quero caminhar com vocês, se Deus me permitir, até o último dia. Nós vamos estar juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Um grande abraço.